seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu louvo e agradeço a Deus pelo dom da minha vida, pelo dom da minha existência. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, hoje na palavra diária, hoje eu vou gravar esse vídeo, vai ficar um pouquinho longo. Nessa primeira parte do vídeo, o amor, um momento do seu dia a dia. Ninguém deve as coisas alguma, a não ser o amor recíproco, porque ama o seu próximo e cumpre toda a sua lei. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Meus filhinhos, que eu tenho sabendo quanto é dificuldades para os problemas de enfrentar a cada dia, sabendo que às vezes o seu coraçãozinho entristeceu. Pode ser, olhe, meus filhinhos, o carinho que eu tenho sabendo quanto é difícil e dificuldades, problemas de enfrentar a cada dia. Sabemos que muitas vezes os seus corações intercedem, ou podem ser com paciência, sentimento forte e o desejo para a vida. Presente uma aprovação de vida eterna. Isto é o combate espiritual contra o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Contrário da tentação do inimigo de Deus, conta-se que ainda Deus no coração enfrenta e age de acordo com seus mandamentos, os seus ensinamentos de Jesus. Presta de muita atenção que eu vou lhe dizer. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui fala do amor momentâneo no seu dia a dia, ou seja, é enviar o amor para Deus. Hoje é dia do meu aniversário, eu agradeço pelo dom da vida e saber amar por aqueles que eu tenho. E como eu sei amar, eu sei também perdoar o próximo. E nessa lei, que ele quis dizer é amar seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é a lei de Deus, o mandamento do amor. Gera em nós, para que nós possamos entender como é importante o amor de Deus para nós. Hoje eu agradeço e louvo a Deus por mais um dia de vida, dele me preparar para o amanhecer e me preparar também por aquelas pessoas que ainda não sabem da verdade do amor e o segmento de amar, de educar e saber amar. O amor é um tipo de relacionamento contra você mesmo. Se você depender da pessoa dizer que ama, você não vai para frente. Então, eu olho para trás e digo gratidão, Senhor. E Deus me desperta muitas coisas, seja ela espiritual, fisicamente, ou provações espirituais. Deus tem amor para nos dar. E Deus venha com a capacidade de nos perdoar. Vamos agora para a palavra da liturgia diária.
Nessa primeira semana do Advento, meus queridos irmãos e irmãs, que preparamos o vosso coração. Reze mais por esse mundo. O mundo está precisando de reza. O povo precisa converter a Deus. E é nesse Deus maravilhoso que nos dá e pega-nos pela mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, para verdadeira vida. Amanhã 3. Vamos ouvir o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abre aí em sua Bíblia, Lucas, capítulo 10, versículo 21 ao 24. Lucas 10, 21 ao 24. Vamos ouvir a homilia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, há mais de 2000 anos, os homens e mulheres da face da terra contemplam o menino deitado na manjedoura. Nós estamos no tempo do Advento, nos preparando para celebrarmos o Natal do Senhor. O profeta Isaías, ele profetizou muitas vezes a chegada do rebento de uma flor, a haste do tronco de Jessé. Porém, os olhos daquela geração não viram esse evento. Os ouvidos não ouviram a voz do esperado. São mais de 2000 anos celebrando o Natal do Senhor. Num determinado momento, a igreja, ela deu-se conta de que era preciso um tempo de preparação para esse momento tão singular. Não se podia mais olhar para Jesus na manjedoura com um olhar cheio de pretensões, confundindo muitas vezes o menino Jesus com um tal de Papai Noel, que dá presentes a quem se comporta bem durante o ano. Por isso que a igreja instituiu esse tempo do Advento. O mistério do nascimento de Jesus é para os humildes de coração, como diz o texto do Evangelho de hoje. O humilde, ele não antepõe o que ele quer à vontade soberana de Deus. O humilde sabe escutar a voz de Deus, que lhe fala nas coisas simples da vida. Por isso que Deus esconde a sua voz do soberbo e do pretensioso. O tempo do Advento é tempo propício para o aprendizado da humildade. De nada adianta chegar na noite de Natal forçando ganhar um presente comprado. Que coisa horrível, um presente comprado pelas próprias mãos,
Tem coisa pior do que isso. Diz o texto do Evangelho: tudo me foi entregue pelo meu Pai, disse Jesus. Tudo está nas mãos de Jesus. A atitude de humildade que devemos aprender nesse tempo do Advento nos levará até o Natal, com o coração livre e despretensioso, porque tudo é graça de Deus e nós devemos nos aproximar dele com esse coração humilde, com esse coração livre e despretensioso. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã é o Francisco Xavier, o grande propagador do Evangelho. Vamos escutar um pouquinho Origens. A Igreja, que na sua essência missionária, teve um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente no século XV e XV. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em 7 de abril de 1506. De família nobre, seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra. A conversão por Inácio de Loyola. Em 1525, com 18 anos, foi para Paris dedicar-se aos estudos universitários. No ano de 1530, tornou-se Magister Artium, pronto para a carreira acadêmica. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de se até conhecer Inácio de Loyola, que também estudava no Colégio de Santa Bárbara. A relação dos dois foi complicada de início, tanto que o próprio Inácio definiu Francisco como o pedaço de massa mais difícil que amassou. Com o tempo e a intercessão de Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão. O resultado se vê no fato de ter se tornado cofundador da Companhia de Jesus, fundada em 1539. A primeira partida. Já como padre empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado a ir em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as missões nas Índias em 7 de abril de 1541. Fez um frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. São Francisco Xavier, patrono universal das missões. Um pouquinho da história do São Francisco Xavier, o grande propagador do Evangelho. Vamos terminando com essa frase: meus filhinhos, sobre o fico felizes porque podem falar sobre algo tão importante e supremo para levar uma vida mais além alegria e fidelidade e felicidade. O amor é o que move montanhas. Só o amor pode salvar o mundo. Para me finalizar este vídeo e agradecendo a Deus, e vamos meditar. Quem é Jesus? Para um cego, é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, é o forte. Para os mortos, a vida. Para o enfermo, a cura. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, é um companheiro. Para o mentiroso, é a verdade. Para os viajantes, o caminho. Para os sábios, a sabedoria. Para a medicina, Jesus é o médico dos médicos. Para o réu, Jesus é advogado. Advogado e juiz. Para os cansados, é o alívio. Para os medrosos, a coragem. Para o tristonho, é a alegria. Para o pecador,
o perdão. Para mim, Jesus é tudo. E para você, quem é Jesus? Essa fica a pergunta para que você medite e que amanhã nós vivemos os conselhos. Deus os abençoe, favoreça-os e sempre. Obrigado, meu Deus, por mais um ano de vida e que esse canal aqui não é meu, é teu. Que esses 11 inscritos eu agradeço. Se alguém compartilhe, deixe seu like, inscreve no canal. Vocês vão ver as palavras diárias, quanto na liturgia diária, quanto na Bíblia física e também retirada de algum livro para meditação. E também as músicas e também novena. Deus os abençoe e favoreça hoje e sempre.